Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre as minhas expectativas pro anime de Chainsaw Man, basicamente palpitando, porque na época só tinha alguns trailers, então não dava pra eu ter uma conclusão. Mas naquela época eu já tinha adiantado que eu achava que o anime ia dar um tom mais sério pro mangá, um tom mais realista, e ia tirar muito da bizarrice, da caricatura que tem o original. E agora a gente tá em dezembro, já lançaram uma boa quantidade de episódios de Chainsaw Man, e parece que eu acertei. Então eu vou comentar aqui sobre Chainsaw Man, sobre o anime especificamente. Já adiantando, eu não gosto do mangá, então não é como se eu estivesse aqui sendo um hater do anime porque eles não fizeram igual tá no mangá e eu sou um fã do mangá. Não, não é nada do tipo, eu só não ligo pra Chainsaw Man. Eu sou o mais parcial possível, vou tentar ser aqui em questão do anime, beleza? Enfim, eu dropei o anime porque, sinceramente, eu não gosto de Chainsaw Man, então não teria por que eu assistir. Eu assisti os primeiros episódios porque eu queria ter uma noção de como eles estavam adaptando, e também eu meio que acabei sendo vendo naturalmente porque tá todo mundo falando sobre Chainsaw Man, então eu acabei sabendo por osmose, digamos assim. Enfim, o mangá de Chainsaw Man, pra quem leu sabe que ele tem muitas bizarrices e o traço dele é muito caricato, ele é mais desleixado, ele não traça certinho, ele não tenta ser algo mais sério ou mais fixo ou mais detalhado, ele tenta se expressar de forma diferente. Esse é o destaque de Chainsaw Man. O anime é diferente, a mapa tá adaptando e a mapa não está tentando fazer o anime ser 100% igual ao mangá. E isso é bom ou ruim? Bom, depende de como você adapta, porque a palavra adaptar já indica que você não vai fazer algo idêntico ao original. Você adaptar o mangá em anime significa que você vai pegar a essência do mangá e transparecer através da visão do diretor que está adaptando em anime. E também através da visão do estúdio. Enfim, você vai pegar a essência e mostrar de uma forma diferente, porque é uma adaptação, então vai ser algo diferente do original. Então não tem problema você fazer algo diferente, contanto que você mantenha a essência. Porque se você não manter a essência do original, aí deixa de ser uma adaptação e vira outra obra, vira outra parada. Um exemplo de obra que faz muito bem isso e fica nessa linha tênue é Devilman. O mangá de Devilman, ele é mais antigo, ele é do Go Nagai, ele é de uma época que as coisas eram diferentes, as pessoas encaravam as coisas de formas diferentes. E ele era mais visceral, ele era mais gráfico, a violência dele era mais escancarada. Já o anime de Devilman, que foi adaptado pelo Yuasa recentemente, num outro tempo, em outros tempos as pessoas veem as coisas de várias formas diferentes, eles tentaram adaptar de uma forma que fosse mais acessível e a violência menos gráfica, mas a violência ainda está ali. A discussão sobre o como os humanos e demônios são parecidos continua ali do mesmo que tinha no mangá original. Então, ele pegou a essência, pegou a mensagem original e manteve, mas ele passou de forma diferente, de uma forma mais acessível e mudando os eventos para que ficasse de um jeito mais do Yuasa em si. Então ele pegou e adaptou. Ele não tirou a essência, mas passou da forma dele. Então não tem nenhum problema nessa adaptação, porque ele só trouxe a visão dele para aquele mangá, para aquela obra, para o que aquele mangá estava dizendo. Já Chainsaw Man é o contrário. Qual é a essência de Chainsaw Man? Na minha visão, quando eu li Chainsaw Man, a essência era o traje cômico. Ou seja, você tem uma cena triste ou uma cena super séria, mas ele vai lá e trata da forma mais cômica possível porque ele não se importa. A única exceção disso é o final, mas aí o final é muito compreensível. A gente tá no clímax da história, no clímax de um shonen, então é óbvio que ele seria mais sério que o normal. Mas antes disso, por exemplo, quando a Himeno morre, tem a cena do Requiem, em que o Aki e o Denji chutam um cara lá pra fazer o Requiem, tá ligado? Tipo, é uma cena que no mangá é tosca, a cara deles é tosca, a cena em homenagem, entre aspas, a Himeno é super tosca, porque é um Requiem dos caras basicamente espancando outra pessoa, é algo estúpido. Mas é justamente isso, ele tá tratando aquela morte de uma forma que não seja do mesmo jeito que sempre tratam, de uma forma triste, de uma forma super séria. Ele tá tentando trazer uma visão diferente para o texto dele. Esse é o destaque de Chainsaw Man no mangá. No anime, isso se perde, e não necessariamente só nas cenas sérias, mas também nas cenas de humor. Porque no anime de Chainsaw Man, eles simplesmente não querem que transpareça bizarrice, nada dessas coisas mais caricatas no geral. Ele não quer que o anime de Chainsaw Man seja caricato que nem o mangá é. Por isso, até mesmo as cenas de humor se perdem. O melhor exemplo que eu posso trazer aqui
é uma cena em que o Denji encara os peitos da Power. E ele fica, tipo, impressionado porque no início ele só liga pra peito e mulher. É absolutamente isso. Mais ou menos no início, quando eles se encontram. E aí, no mangá, é uma cena cômica, uma cena besta. É pra ser besta mesmo. Um jovem com tesão. É pra ser besta. Mas no anime, eles tornaram sério a OST de fundo, o cenário, o tom, tudo foi pra deixar aquela cena séria. Então você perdeu o humor. Você perdeu o humor por trás daquela cena e aquela cena ficou séria. Não tem necessidade nenhuma. Só porque eles estão com essa frescura de não querer trazer o humor. Eles querem fazer algo diferente. Isso não é o que eu só falo da boca para fora. Isso é algo factual. O diretor de Chainsaw Man, em outubro eu acho ainda, no final de outubro mais ou menos, ele deu uma entrevista falando sobre a adaptação. E uma das coisas que ele falou é que ele queria cortar todas as caretas, as gags que o mangá tem, que seriam impossíveis na vida real. Ou seja, as caretas exageradas que os personagens fazem no mangá seriam perdidas no anime. Essa cena que eu falei teria isso e ela foi cortada. Tem uma cena em que a Power e o Denji discutem, em que no mangá, basicamente eles vão sobrepondo um ao outro porque eles estão brigando, então cada um começa a gritar mais e as caretas ficam exageradas, enquanto a Makima tá encarando. E aí o ponto central do mangá é fazer humor através das caretas dos dois. No anime, eles focaram na banda da Makima, enquanto o Denji e a Power discutindo de fundo. Esse é o nível, eles estão cortando nesse nível. Outro ponto que o diretor falou é que ele não queria fazer algo muito animesco. Ele queria fugir dos estereótipos atuais de anime. Isso não tem nenhum problema, porque os estereótipos atuais de anime é o quê? Moe genérico e coisas mais bobinhas. Então até faz sentido nesse ponto. Mas o que vem em seguida que ele falou depois, que é sobre o fato do Fujimoto, o autor, gostar muito de filmes, ele gostava muito de cinema. Então, o diretor queria fazer algo mais realista ou cinematográfico. E ele pensou que seria bom. E, de fato, isso acontece normalmente em Chainsaw Man. A gente tem takes apresentando o cenário de forma mais longa. Eles se atentam mais à ambientação do que o normal de se ver em anime. Só que, você fazer algo mais realista não significa que você está se aproximando mais do cinema. Ele basicamente justificou o tom do anime estar mais sério com ser mais realista. Sendo que isso não se liga. Você pode fazer cinema e ainda assim não tirar a essência do mangá. Que é o que eles estão fazendo. Eles estão tirando o traje cômico e tornando a obra 100% séria. E eu acho que você pegar e tirar a forma como o mangá de Chainsaw Man trata os assuntos dele, você tirar isso e transformar isso em algo 100% sério, você está tirando o que atrai Chainsaw Man. O diferencial de Chainsaw Man dos outros shonens é que ele não é super sério e ele ao mesmo tempo que, tipo, ele tem seus momentos cômicos, ele tem seus momentos bobos, mas ele também trata de maneira diferente seus momentos sérios. Ele não se importa com os seus momentos sérios. Ele transparece de uma forma diferente do comum. É isso que atrai as pessoas. E você tirando isso do anime, só torna o anime mais genérico, mais comum possível. Você pega uma cena séria, traz de maneira séria. Ponto. É algo básico. Você não tá tentando transparecer aquilo de uma forma diferente e única, que nem o mangá faz. Então isso é burro. E outro ponto que eu não gostei na entrevista dele é quando ele fala sobre a OST. Ele tentou fazer com que as OSTs fossem mais próximas de um filme live action e não próximos da cultura do anime. Então basicamente ele falou, não é só essa música combina com essa cena, mas eles tentam inovar, tentam fazer o diferente. E isso também é burro. No primeiro episódio, quando a gente tá no contexto do passado Denji, o anime trata aquilo com um tom sério, com um tom mais monótono, com cores menos vivas e com uma OST super triste. Sendo que aquilo no mangá, mesmo que exista, em que eles não tenham alterado nenhum evento, no mangá aquilo não é pra ser algo sempre super triste. É só pra contextualizar e pronto. Mas no anime eles tentaram fazer que nem os outros shonens fazem, os battle shonens. Tentar fazer um drama pra você simpatizar com o personagem. No mangá é só um contexto. O mesmo vale pro flashback da Power. No mangá, é muitas poucas páginas de flashback que é só pra contextualizar. Não é pra você ficar triste com o flashback, porque ele é até estúpido até demais. Já no anime, eles colocaram uma ST triste, um tom triste pra você tentar simpatizar com a Power. Só que não é esse o ponto. O ponto do mangá era só contextualizar. Então, basicamente, eles estão alterando o tom das cenas originais sem alterar os eventos. Então você tá... Você está indo contra a essência do mangá. Isso não é adaptação. Por isso que eu acho que Chainsaw Man tá falhando. O anime de Chainsaw Man está falhando. No caso, o problema não é que o anime está fazendo diferente. Ele está investindo bem. O problema é que é a direção. Muito mais do que a animação, muito mais do que a produção no geral. O ponto é a direção. É como eles estão escolhendo adaptar o mangá. Isso está muito perdido, tá muito perdido. Não parece Chainsaw Man, parece qualquer outro anime.
Se eles chegassem e falassem que eles só vão pegar o universo Chainsaw Man e vão fazer algo totalmente diferente, era muito mais compreensível, mas não. São os mesmos eventos, os mesmos acontecimentos. A única coisa que muda é como eles encaram aqueles acontecimentos e como eles tratam eles. Então, é uma adaptação, mas ao mesmo tempo tira a essência do original. Então, qual é o ponto? É só pra ganhar em cima do nome. O nome Chainsaw Man tá ali, mas você não está honrando o original. Então é uma pena. Eu acabei acertando no que eu esperava. Eu sei que tem bastante gente que tá gostando. Eu acho bem compreensível você gostar do anime Chainsaw Man sem você ter lido o mangá. Porque você não tem o contexto daquelas cenas originais e que eles mudaram, etc. Mas eu acho que o anime Chainsaw Man por si só, mesmo ignorando o mangá, ainda é muito comum. Vira um anime mais comum. Tira aquela essência interessante do Chainsaw Man, que é o traje cômico. Então eu acho que de qualquer jeito é uma merda. É isso. Nunca mais vou falar de Chainsaw Man no canal.